Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Nossa Democracia e Resistência por Democracia. Olha o que nós temos aí, pessoal. Defesa de Lula foi monitorada de forma criminosa pela Lava Jato e pede anulação do processo. Antes de irmos diretamente ao que traz essa reportagem da Folha, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se em nossos canais, apertem o sininho para receber notificações e passe essa informação adiante. Vamos lembrar um pouco desse imbróglio. Ainda em 2016, o juiz Sérgio Moro autorizou grampo em diversos telefones envolvendo o ex-presidente Lula. Um desses telefones era do ramal principal do escritório Teixeira e Martins Advogado. Quando isso foi descoberto, pois é crime, o juiz Sérgio Moro disse que o Ministério Público passou esse número para ele, dizendo que se tratava do número de uma empresa do ex-presidente Lula. Claro que a mídia alternativa não acreditou nessa piada. Correu atrás e descobriu o quê? Que, mesmo que isso fosse verdade, a companhia telefônica, que em 15 dias notificou o juiz Sérgio Moro 2 vezes, avisando que aquele telefone se tratava do ramal principal do escritório que defendia o ex-presidente Lula. Qual foi a justificativa do juizão? Eu estou muito atarefado, então não tive tempo para ver essas notificações. Evidentemente que isso não é verdade. Uma das principais exigências da lei que regula grampos em telefones, seja lá de quem for, é que o juiz e os seus fiquem atentos o tempo todo para receber informações da companhia telefônica para não cometer esse tipo de coisa. Mas o juizão, mesmo sendo informado 2 vezes em 15 dias, e aos seus assessores, não conseguiram ver. Mas o que é mais importante, naquela época a defesa foi ao STF, o ministro Fachin criticou duramente, ali o Moro parecia Deus, o Moro pediu uma desculpa meio esfarrapada para o Fachin mandou que as gravações fossem destruídas, veio o acidente, o falecimento, o Moro manteve. Essas gravações só foram ser destruídas já em 2018, depois que a defesa do ex-presidente Lula reclamou por diversas vezes. Agora vamos analisar o que um dos advogados que defendia o Lula na época acaba de relatar. A defesa do ex-presidente, porém, ainda tenta anulação do processo no STF com base em uma ação ingressada no ano passado e que traz como base um relato do advogado Pedro Henrique Viana Martinez. O defensor não faz mais parte da equipe contratada pelo petista, mas diz ter visto na 13ª Vara de Curitiba os relatórios produzidos a partir das interceptações telefônicas do ramal tronco do escritório Teixeira Martins e Advogados, responsável pela defesa técnica de Lula. Era na 13ª Vara que atuava o então juiz e hoje ministro Sérgio Moro da Justiça. Diálogos entre advogados e também de defensores com seus clientes são sigilosos e protegidos por lei. O Estatuto da Advocacia determina no seu artigo 7º a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. À época, a decisão de Moro de grampear os advogados de Lula foi questionada pelo ministro Teori Zavascki, do STF, morto em janeiro de 2017. Moro respondeu que houve um equívoco dos procuradores da Lava Jato, que teriam identificado a linha telefônica como sendo da empresa de palestras do ex-presidente Lula. O ministro mandou destruir, ele não destruiu, e o que é que esse advogado que não faz mais parte da equipe do Lula viu lá na 13ª Vara? O advogado Viana Martinez, porém, diz ter visto as provas de que esse material, incluindo análises de estratégia da defesa, foi usado pela Lava Jato. Ele diz que em 2017, quando ainda fazia parte do escritório que defendia Lula, esteve na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde havia mais de 110 mil arquivos de áudios derivados de diversas linhas telefônicas de pessoas do circuito íntimo do ex-presidente. Segundo Martinez, cerca de 14 horas foram captadas diretamente do ramal
tronco do escritório Teixeira e Martins e advogado. Ele disse que não teve permissão para copiar esse material da investigação, sendo permitida por Moro apenas a consulta no local, em computador previamente preparado e sob a vigilância dos servidores da vara. O advogado descreveu em um documento aquilo que encontrou. Cada ligação era separadamente identificada, sendo possível visualizar o número de origem, de destino da chamada, bem como a sua duração. Com um clique era possível ouvir cada áudio interceptado desse. As listas contavam ainda com uma última coluna. Em tal coluna estavam inseridos comentários de análise realizada por agentes da Polícia Federal. Destaca-se que nem todas as chamadas continham comentários inseridos, ao contrário, a maioria delas apresentava esse campo em branco. Completou. Martinez disse que as ligações geradas por meio do ramal tronco do escritório traziam ao lado comentários a respeito do conteúdo do áudio, ou seja, com certeza tais chamadas telefônicas foram analisadas por agentes da Polícia Federal. Entre os exemplos registrados em relatório estavam conversas entre os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira e também com Nilo Batista a respeito de estratégias jurídicas a serem adotadas. O monitoramento telefônico do escritório estava vigente na época em que Lula foi levado em condução coercitiva para prestar depoimento por ordem de Moro em 4 de março de 2016. A defesa de Lula usa 2 comunicados da empresa de telefonia responsável pela linha como prova de que Moro foi informado se tratar de um escritório de advocacia, apesar de ele ter alegado equívoco com a avaliação de que pertenciam à empresa de palestra de Lula. O material gravado de conversas entre os advogados foi parar no STF porque, entre os diálogos, haviam também conversas de Lula com a então presidente Dilma. Depois do impeachment da petista, o material voltou para as mãos de Moro, na primeira instância da Justiça. Apesar de admitir erro e pedir desculpa ao ministro Teori, Moro não destruiu os áudios das conversas entre os advogados e ainda deu acesso do material a outras pessoas que faziam parte do processo. Inacreditável, né? Material com grampo considerado ilegal e que incluiria as horas de conversa entre os defensores do ex-presidente só foi inutilizado em março de 2018, após decisão do juiz João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4. O outro lado, o ministro Sérgio Moro não quis comentar o questionamento da defesa. Já a Superintendência da Polícia Federal no Paraná apresenta uma justificativa para os grampos diferente da que foi usada pelo ex-juiz na ocasião em que Teori Zavascki pediu explicações ao magistrado. Moro disse que determinou uma escuta no escritório porque pensava se tratar de um telefone da empresa de palestra de Lula e que foi levado ao erro pela Procuradoria. Já a PF diz que a interceptação foi feita porque um dos advogados era suspeito de cometer crimes. Quem está mentindo, o juiz Sérgio Moro ou a Polícia Federal? Mesmo que um dos advogados estivesse sendo investigado, o ramal do escritório não poderia ser grampeado. Existiam vários outros advogados trabalhando ali, inclusive o doutor Cristiano Zanin e a doutora Valesca, que não tem absolutamente nada contra eles neste processo. A assessoria da Polícia Federal diz que as conversas interceptadas envolvendo o número fixo de um escritório de advocacia contratado pelo ex-presidente Lula na época da 24ª fase da Operação Lava Jato eram decorrentes da suspeita do cometimento de crimes praticados por advogado daquele escritório. O que diz o advogado do Lula? O advogado Cristiano Zanin, que defende Lula, diz que a interceptação do telefone para acompanhar em tempo real a estratégia de defesa do ex-presidente Lula, como ficou provado, foi um verdadeiro atentado contra a advocacia e o Estado de Direito do nosso país. A iniciativa revelou o desprezo de algumas autoridades com o direito de defesa e com a função constitucional do advogado na administração da justiça. É lamentável que, a despeito da gravidade da conduta, os envolvidos ainda ocupem relevantes cargos públicos e não tenham sofrido
qualquer consequência jurídica. E aqui, pessoal, vem a parte mais importante disso aqui, ó. Olha o que nós temos aqui. Versão para o grampo. Em ofício ao STF em 2016, o juiz declarou que desconhecia que o ramal grampeado era do escritório. A autorização concedida por esse juízo tinha por pressuposto que o terminal era titularizado pela empresa do ex-presidente e não pelo escritório de advocacia. Eu já disse a vocês que depois que a mídia progressista teve acesso aos 2 avisos da empresa de telefonia, ele disse que era muito atarefado e não teve acesso aos avisos. Em 15 dias, um cara cheio de assessores só para isso. A lei que regulamenta grampos em telefones tem como um dos seus principais pilares justamente a comunicação entre o juiz e a empresa de telefonia para saber se não estão cometendo nenhuma injustiça. Mas o juizão simplesmente lavou as mãos. Agora, o que diz a Polícia Federal em nota? A interceptação foi feita porque um dos advogados era suspeito de crimes. As conversas interceptadas envolvendo o número fixo de um escritório de advocacia contratado pelo ex-presidente Lula na época da 24ª Operação da Lava Jato eram decorrentes de suspeita de cometimento de crimes praticado por advogado daquele escritório. Quem está mentindo? Resta-nos a esperança que o STF não tope se entregar e jogar todo o nosso judiciário na lama de uma vez por todas. Ok, pessoal? Passa adiante. É só uma questão da justiça funcionar para esse caso do Lula ser totalmente anulado. Obrigadão a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com outro vídeo informativo. Para colaborar com o nosso trabalho, você tem as opções na descrição desse vídeo. Tem as contas, tem a vaquinha. Obrigadão a todos e até o próximo vídeo. Tchau!